Você jogou a noite toda novamente, e agora não teremos o vídeo. Como devo explicar isso aos espectadores? Bem, vamos ver o que você tem de interessante aqui. Quando o primeiro jogo Príncipe da Pérsia viu a luz, era incomum. A maioria dos personagens de jogos naquela época se movia e parecia figuras grosseiras feitas de paus. O caso foi em 1989. O príncipe, no entanto, corria e pulava muito suavemente e de maneira impressionantemente realista. Mas especialmente para a sua época, o jogo tornou-se uma verdadeira revolução. Os desenvolvedores de jogos modernos podem transferir imagens de pessoas reais para o mundo virtual com todas as suas peculiaridades, copiar tudo, até as sardas, e até reproduzir cada movimento com precisão. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Mas o Príncipe da Pérsia foi criado uma década antes das pessoas começarem a usar tecnologias semelhantes. O criador do jogo, Jordan Mechner, teve que se virar de alguma forma. Para começar, ele filmou com uma câmera comum, como seu irmão mais novo corria e pulava no estacionamento em frente à escola deles. Ele reproduziu a dublagem adequada na TV em um quarto escuro e fotografou a tela várias vezes com uma câmera de filme. Como resultado, ele obteve 35 fotos de seu irmão em ação. Depois, Mechner delineou cada foto com um marcador preto e corretivo branco para tornar a silhueta mais contrastante. Ele juntou tudo na copiadora, reunindo os quadros em uma folha única, digitalizando-os de um modo especial. E depois de recortar meticulosamente, ele recortou todas as poses pixel por pixel para transferir o futuro herói para o jogo. Como resultado, obtivemos os mesmos movimentos suaves do príncipe, que se tornaram únicos, e o próprio jogo Príncipe da Pérsia deu início a toda uma série e a um filme com Jake Gyllenhaal. E então, depois de alguns anos, vimos outro jogo famoso aparecer pela primeira vez. Lembro que isso aconteceu no ano de 1992, e as tecnologias eram semelhantes. Para criar os personagens com seus movimentos únicos, os atores foram filmados usando os trajes vistos no jogo. E todos eles executaram os mesmos golpes. Agora, essas imagens de arquivo parecem um pouco engraçadas, mas ei, foi assim que uma era nasceu. As filmagens foram feitas com a câmera de John Tobias, um dos criadores, e depois tudo foi digitalizado e se tornou parte do jogo. Hoje, muitos movimentos dos personagens que parecem, bem, não muito ameaçadores na gravação, tornaram-se praticamente cult. Por exemplo, o arremesso de escorpião, e isso é sua marca registrada. Você provavelmente já ouviu falar do que eu estou falando. É um movimento tão conhecido que é difícil acreditar que foi inventado por acaso. No entanto, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. O ator e mestre de artes marciais Daniel Pizzino simplesmente sugeriu fazer algo semelhante, porque foi inspirado pelo lançamento do laço, mas queria dar ao personagem algo mais original. Porque ele e essa informação vieram de diferentes fontes para mim, eu não queria ser parecido com uma Mulher Maravilha. Claro que eu não os teria confundido. Tive que refazer parte do lançamento. A quantidade de quadros usados para filmar o movimento era muito limitada. Mas tudo isso foi antes da tecnologia de captura de movimento entrar em nossas vidas. Hoje é simplesmente impossível imaginar sem ela. Sim, de fato, qualquer coisa. A essência deste método de animação é a digitalização do movimento de um objeto com a ajuda de sensores. Esses sensores são colocados no objeto. Por exemplo, uma pessoa veste um traje especial. Depois, ele realiza os movimentos necessários, imita algumas ações, assume diferentes posições, em suma, faz tudo o que a imagem animada deve fazer. Os dados dos sensores são capturados pelas câmeras, transformados em um modelo 3D no computador. E ela se move exatamente como o ator. Dessa forma, os desenvolvedores alcançam movimentos realistas, suaves e naturais. É prático não precisar mais fotografar a TV num quarto escuro. E parece que tudo é compreensível com a tecnologia de captura de movimento, mas toda vez que você vê como tudo isso funciona, parece que alguma mágica está envolvida. Vamos pegar pelo menos 22, por exemplo. Literalmente levaram 22 jogadores para um estádio real na Espanha, vestiram todos com trajes com sensores e então pediram para jogar algumas partidas. Segundo eles, todos esses dados de mais de 87 milhões de frames foram usados para criar a animação do processo de jogo de futebol em tempo real. Quase 90 milhões de frames.
Apenas compare com os 35 frames com os quais começamos em Príncipe da Pérsia. É assim que o progresso se parece. Mas a série já pode se gabar de capturar os movimentos de famosos jogadores de futebol há muito tempo. Eles fazem isso há muitos anos e só coletam os melhores, mais famosos e reconhecíveis. Bem, todo jogador quer se sentir um pouco como uma estrela do futebol. Por exemplo, eles vestiram Lionel Messi com um traje de sensores e trouxeram seu famoso drible para o jogo. Isso é apenas um exemplo. Se você jogou ao menos uma parte, sabe quantas estrelas foram coletadas. Por exemplo, deram atenção especial à técnica de Cristiano Ronaldo. Eles também colocaram esse divertido traje nele e pediram para repetir todas as técnicas mais legais e características. E eles não param na tecnologia de captura de movimento. Os famosos jogadores de futebol no jogo devem se mover e parecer como seus protótipos reais. E aqui a tecnologia de escaneamento 3D vem em auxílio. Ela usa um método chamado fotogrametria. Essencialmente, é a determinação da forma e tamanho de um objeto a partir de uma fotografia. Mas não estamos falando de qualquer jogador, estamos falando de Messi. Fotografias de jogadores de futebol são processadas por softwares especiais que detectam detalhes únicos como sardas, criando um mapa facial. Com esse mapa, é possível gerar uma imagem tridimensional. É verdade, essas imagens costumam ser rudes quando acabaram de sair do programa, mas os designers já estão trabalhando nisso. Acredita-se que as imagens obtidas com a ajuda da digitalização 3D têm uma qualidade superior. No final das contas, são milhares de imagens por segundo. Carga máxima. Quando falamos sobre tecnologias, geralmente estamos falando sobre pessoas, porque é mais simples trabalhar com elas, já que você pode explicar exatamente o que precisa ser feito. Mas quando se trata de animais, surgem problemas sérios. Na verdade, quando se trata de um animal mais treinável, como um cão, não é tão ruim assim. As verdadeiras dificuldades começam quando você tem que lidar com animais muito menos obedientes. Sim, estou falando de gatos. Recentemente, a empresa trabalhou em conjunto com outra companhia para obter modelos de alta qualidade de gatos. E embora os gatos tenham sido treinados e filmados muitas vezes, foi difícil fazê-los se mover de maneira natural. Por quê? Se você tem um gato, provavelmente sabe como ele reage quando algo é colado em seu pelo. Extremamente artificial. Tive que dar tempo aos animais para se acostumarem. Primeiro colocaram 1 ou 2 sensores neles, e então gradualmente aumentaram para a quantidade necessária. Mas, no final, os gatos lidaram maravilhosamente com sua missão. Eles superaram obstáculos, correram e escalaram alturas. Em outras palavras, fizeram coisas normais de gato. Aliás, você notou que nenhum dos gatos tem um sensor na cauda? Oficialmente, isso é explicado pelo conforto. Os gatos usam suas caudas para equilíbrio e comunicação, e colocar sensores lá os assustaria ou os faria se mover de forma não natural. Mas se você tem um gato em casa, provavelmente sabe o que acontece se você tocar em sua cauda com muita insistência. E então surge a pergunta: por que tudo isso foi filmado? Por si só, para depois usar em alguns jogos ou filmes. Clientes para tal conteúdo único serão encontrados em qualquer caso. Contudo, no jogo mais cativante deste ano, foram utilizadas tecnologias completamente diferentes. É difícil acreditar, mas o estúdio que desenvolveu o jogo se inspirou em gatos reais. Ou seja, artistas, animadores e todos os envolvidos no processo apenas observavam os gatos atentamente. Estima-se que cerca de 80% das pessoas que trabalharam no Stray têm gatos como pets. Mas as verdadeiras estrelas que tiveram a maior influência na aparência e comportamento do personagem foram 3 gatos específicos. O primeiro é um gato ruivo chamado Mertua, que era sem teto até ser adotado pelos colegas de Blue 12. A história e a aparência do gato foram grandes influências no design do personagem principal do jogo. Isso, em geral, é bastante notável. O segundo gato Sphinx, Oscar, movia-se, pulava e esgueirava-se pelo escritório, fornecendo as informações necessárias ao animador. E finalmente o gato preto Jun. Ele estava diariamente no escritório com todos os desenvolvedores e animadores. E por isso, aparentemente, ele recebeu o cargo de executivo, principal, presidente-geral, comandante-diretor oficial. Eu não estou brincando. Mas você provavelmente tem uma pergunta: se existem tecnologias de captura de movimento, não seria mais fácil usá-las do que olhar para os gatos e desenhar de memória? Possivelmente.
No entanto, no jogo, o gato faz coisas perigosas o suficiente que seria simplesmente irreal repetir para um gato real. Ninguém iria expor um animal a um risco desnecessário. Ainda mais, a animação, baseada em observação e estudo, acabou sendo absurdamente realista. E sim, eu sei, todos gostariam de ver esses 3 gatos, por assim dizer, trabalhando, ver um par de bastidores. Mas, infelizmente, os rapazes não filmaram nada disso. De qualquer forma, se você está interessado em como o trabalho foi feito, eu sugiro dar uma olhada no blog dos desenvolvedores e ler as notícias Miau. Em geral, como você pode ver, não é absolutamente necessário ter um monte de sensores para criar um animal animado. Alguns animais são tão incríveis que inspiram apenas por existirem. Qualquer um que tenha jogado no 4 se lembra do cão Psy, que acompanhou o sobrevivente. Mas nem todos sabem que a criação do cão Psy inspirou os desenvolvedores, a pastora alemã River, a mascote do designer Joel Barges. A equipe queria que o cão fosse primeiro um companheiro e depois um aliado na batalha. No início, os autores buscavam o protótipo ideal entre cães que atuavam em filmes ou foram treinados para trabalhar na polícia. Mas eles sempre eram muito ameaçadores. Então, River apareceu e o dono passou a levá-la ao estúdio com mais frequência, até que a cadela se tornou parte da equipe. Foi realmente um grande sucesso. Por exemplo, com a ajuda de River, conseguimos gravar sons de cachorro únicos que não podem ser encontrados em nenhuma biblioteca de mídia. Seu caráter e aparência foram quase totalmente transferidos para o jogo. Até o hábito de andar à frente do seu dono, mas sempre olhando para trás para verificar se ele está bem. Aliás, lembre-se, eu disse que é mais fácil trabalhar com cães quando se trata de tecnologia de captura de movimento. Bem, talvez os criadores não concordem comigo. Para criar o cão de serviço chamado Riley para o jogo, eles usaram 2 pastores alemães e um pastor belga. Primeiro, eles colocaram trajes especiais para cães nos atores com marcadores refletivos anexados e depois adicionaram manchas de pele. Mas rapidamente ficou muito quente, então eles só conseguiram trabalhar em intervalos de 20 minutos. Os cães também usavam botas especiais de borracha, também com marcadores. Mas por causa delas, os movimentos dos animais eram restritos e não naturais. Tiveram que desistir das botas. No final das contas, eles simplesmente colaram fita refletiva nos cães nos lugares necessários, e isso funcionou. Mas o problema mais inesperado que surge ao gravar os movimentos dos cães é o seu pelo. Às vezes, os animais estão tão felizes e animados que simplesmente não conseguem parar de abanar o rabo. Eles fazem isso tão ativamente que simplesmente derrubam os sensores anexados. Imagine que você passa muito tempo meticulosamente colocando todas essas etiquetas em locais específicos no cachorro, e então ele se assusta algumas vezes, abana o rabo, se coça e você tem que começar tudo de novo. Aliás, não pense que a tecnologia de captura de movimento pode ser útil apenas para a criação de jogos ou filmes. As imagens digitalizadas podem ser usadas, por exemplo, para monitorar a saúde do cão, rastrear sua cromatina ou monitorar sua recuperação. Enfim, algo útil. E se entende bem, essas aplicações já existem. Além disso, alguns não apenas rastreiam a claudicação do animal, que pode ser difícil de detectar a olho nu, mas também podem medir as cargas a que os cães de serviço são submetidos quando atacam pessoas. Não se preocupe, as pessoas estão seguras durante tais testes. E quanto à captura de movimento em cavalos? Sim, isso também existe e é usado tanto para avaliação de saúde quanto na indústria de videogames. Sim, a equitação foi chamada de incrivelmente realista por muitos. O jogo reproduz os detalhes tão precisamente que eles quase se alinham completamente com a aparência de passeios a cavalo na realidade. Mas não se trata apenas da tecnologia de captura de movimento. Com ela, tudo é simples. Além do fato de que os marcadores periodicamente se soltavam do cavalo e tínhamos que lembrar de onde exatamente eles caíram. Tivemos que lidar com gestos, pois além dos movimentos, o som também estava sendo gravado. E ainda assim, para tornar os cavalos no jogo o mais realista possível, a equipe usou a mesma tecnologia que normalmente é usada para digitalizar rostos. A tecnologia foi aplicada em partes específicas do cavalo, como a boca, a parte traseira do ombro e o peito. Assim, obtivemos animais com detalhes incríveis. A equipe de desenvolvedores do jogo de Nós Parte 2 também teve que digitalizar os movimentos dos cavalos. Inicialmente, planejava-se alugar um complexo equestre inteiro para isso, mas em vez disso, decidiu-se usar um estúdio. Jeremy Yates, o principal animador do jogo, brincou que praticamente todo o estoque mundial de tapetes de borracha foi encomendado para Paul. Em geral, tentamos proteger a nós mesmos e aos animais o máximo possível.
Ovelhas também estão presentes no jogo, e a tecnologia de captura de movimento utilizada para criá-las foi a mesma usada em cães. Bem, você pode imaginar uma ovelha sendo submetida a um treinamento? Eu também tenho dificuldade. Por isso, alguns dos nossos criadores simplesmente fizeram os cães se comportarem como ovelhas por um tempo. Bem, provavelmente os treinadores têm algum comando especial para isso. Os cães acabaram sendo incrivelmente úteis para este jogo. É assim, por exemplo, que eles criaram a animação dos cervos. Sim, também com a ajuda de cães. Talvez até interpretassem pessoas, se necessário. A propósito, alguns de nós também usaram cavalos para o jogo Fantasma de Tsushima. É um jogo de outra empresa, mas em algum momento eles simplesmente uniram forças. No final das contas, capturar os movimentos de um animal tão grande pode ser um grande problema. E já que estamos falando de animais grandes, que tal o tigre? O filme A Vida de Pi é lembrado por todos graças ao tigre, e muitos espectadores não conseguiram entender como os criadores do filme convenceram um animal real a fazer todas essas coisas. A animação era tão boa que a companhia de cinema indiana inicialmente se recusou a exibir o filme, pois pensava que o tigre exausto no final do filme era um animal real. Os criadores trabalharam duro para provar o contrário. Entenda, eles fizeram uma animação tão boa que precisaram de provas de que era realmente uma animação. Para conseguir tal efeito com apenas um animal, levou cerca de 1 ano. Isso foi apenas para criar 158 imagens computadorizadas de um tigre, nas quais trabalharam 40 animadores e 120 outros artistas. Mas era impossível prever exatamente como o tigre se comportaria em situações extremas, porque os animais ainda são diferentes das pessoas. Os animadores poderiam desenhar algo totalmente irrealista por acidente. Você pode imaginar que um tigre encontrado andaria de um lado para o outro, observando ao redor. Porém, na realidade, um tigre muito nervoso se comportaria de maneira extremamente cautelosa. Aparentemente para evitar suspeitas. Em geral, foi decidido filmar tigres vivos periodicamente e uma vez quase se tornou um desastre. Durante as filmagens em uma reserva de água, a equipe quase perdeu o animal. Ele nadou para algum lugar errado, talvez quisesse escapar. Um tigre quase se afogou, mas os detalhes são escassos. Quando essa história veio à tona, houve um grande escândalo, mas o filme já havia recebido seus Oscars. Agora, sabe, eu quero que vocês ouçam algo. Steve, Leg. O que vocês acham que está fazendo esse som? Os desenvolvedores do jogo contrataram um animal para fazer o som de um alienígena, e esse animal é o Goetza e o Goetza Mops. Parece que ele é o melhor amigo do diretor de arte técnica do estúdio, que supostamente sugeriu que o cachorro começasse uma carreira em dublagem. Na verdade, é claro, isso é o resultado de uma forte deformação facial que ocorre em todos os pugs. Às vezes, os problemas respiratórios são tão sérios que exigem a intervenção de médicos. Mas parece que desta vez o constante resfriado fez Getsu famoso. Em geral, como você entende, a participação de animais em jogos não é limitada pela tecnologia de captura de movimento. Às vezes, eles até dublam extraterrestres. Quanto à criação de sons de armas, a mesma arma real foi usada no mesmo jogo. A equipe de design de som do estúdio gastou muito tempo filmando e explodindo em nome de dar vida às armas do jogo. Isso inclui os sons da própria arma, bem como os ruídos que eles fazem ao atingir diferentes superfícies. Foi usado armamento típico, como pistolas, o que acabou sendo uma verdadeira metralhadora, metralhadoras, espingardas, metralhadoras e várias variedades de rifles. Mas os desenvolvedores também experimentaram armas mais hardcore, incluindo algo parecido com um lança-minas. Mas o exemplo mais único de som em jogos que já ouvi é, claro, a linguagem Simlish dos personagens na série de jogos de computador. Você já ouviu como eles falam? É um conjunto completamente sem sentido de sons, mas a sua existência tem uma explicação bastante lógica. O criador do jogo, Will Wright, percebeu que os personagens precisariam se comunicar, mas pensou que o uso de idiomas reais, como o inglês, levaria à repetição de diálogos. E quando te dizem a mesma coisa repetidamente, isso começa a te irritar. Além disso, dublar tudo isso e depois traduzir para outros idiomas seria muito, muito caro. Por isso foi criado o Simlish, que soa como uma língua real, mas permite que os jogadores imaginem o que seus personagens estão realmente dizendo.
é conveniente e o mais importante, não é caro. Por causa da distância do Simlish de qualquer língua humana existente, era muito difícil para os jogadores detectarem repetições nele. No entanto, a entonação emocional das frases era compreensível para todos. À medida que se desenvolvia, o Simlish também se desenvolvia. Em vez de expressões simples, as frases agora têm uma estrutura bastante complexa e uma gama emocional mais ampla. Sinceramente, eu admiro os atores de dublagem que fazem tudo isso. Eu não seria capaz de fazer isso, mas o mais impressionante são as covers de músicas famosas gravadas em Simlish. É surpreendente o que um idioma inventado conseguiu alcançar em apenas pouco mais de 20 anos. Idiomas comuns demoram gerações para alcançar isso. E já que estamos falando sobre sonorização de jogos, eu simplesmente tenho que mencionar o vencedor do prêmio de melhor design de áudio de 2020. É um simulador de corrida. Você poderia pensar, bem, que tipos de sons poderiam haver? Mas os criadores abordaram essa questão de forma super profissional. Eles pegaram cada carro que foi transportado para o jogo e gravaram cada som dele. Não apenas o barulho do motor ou do escapamento. Todas as portas que se abrem e fecham, capôs e porta-malas, buzinas de diferentes comprimentos, sons que o carro imita ao se mover em diferentes velocidades e em diferentes situações, até mesmo o rangido da suspensão quando o carro pula na estrada. Os criadores também notaram que se gravarem os sons em uma garagem, eles soam como se o carro estivesse parado na garagem. Isso é inesperado. Mas eles buscavam um som genuíno, então passaram a levar os carros para pistas de pouso e decolagem. Acho que é uma recompensa merecida. Os rapazes se esforçaram muito. Ademais, eles não se dedicaram somente ao som. Para replicar carros com precisão no jogo, cada um foi digitalizado minuciosamente. Ou seja, eles literalmente fotografaram cada detalhe para depois transferi-lo, mantendo todas as dimensões. O mesmo se aplica aos locais. Quer dizer, só de olhar, você pode ver o quanto os criadores do jogo se esforçaram. A propósito sobre os locais. Por exemplo, como você pode reproduzir todo o planeta de polo a polo em alta resolução? As estrelas aparecem da mesma forma que na vida real, incluindo a fase correta da Lua. O sistema até reproduz os efeitos de refração da luz na atmosfera. Adicione aqui incrivelmente detalhadas cópias digitais de aviões. Eles foram escaneados por dentro e por fora com um scanner 3D que fornece resolução de 0,5 milímetro. E como é a acústica interna e externa na cabine do piloto para você? Por exemplo, o eco gerado pela queda da chuva ou neve. Para criar um globo terrestre super detalhado, a equipe usou imagens de satélite de alta resolução, fotografia aérea e dados detalhados de mapas. O tamanho deste conjunto de dados, que está constantemente sendo atualizado e expandido, agora é de 3 petabytes e continua a crescer. Como se isso não bastasse, a empresa dividiu a atmosfera do nosso planeta, do nível do solo até a estratosfera, em 250 milhões de segmentos espaciais. É até difícil para mim imaginar isso. Eles consideraram temperatura, velocidade do vento, umidade, pressão, chuva, neve e quase tudo que determina o clima. Ou seja, para que os voos no simulador pareçam o mais realistas possível. E finalmente a cereja no topo do bolo. O sistema utiliza dados da empresa que fornecem informações sobre os aviões em tempo real. O que os pilotos experimentam virtualmente acontece na realidade. Desde como exatamente a tempestade parece no pôr do sol, até o avião mais próximo se aproximando do aeroporto. Se a estação meteorológica do Aeroporto Internacional de Denver registra neve e mostra 40 aviões no espaço aéreo, então os usuários estarão pousando através de uma tempestade virtual com outros 40 aviões próximos. E, honestamente, este simulador é o meu favorito atualmente. Bem, depois do gatinho, claro, até breve.